Fala pessoal, tudo bem? Começando mais uma entrevista exclusiva aqui no Vamos Pro Jogo, mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Toda segunda e toda quinta tem entrevista exclusiva. Então roda a vinheta e vamos para a entrevista. Hoje nós vamos conversar com um atleta que atua como zagueiro e lateral. Ele começou na Portuguesa, depois passou por Vasco e Palmeiras. A primeira oportunidade internacional foi no Timor-Leste. Depois jogou em outros locais, como Indonésia, China, Coreia e na Tailândia. Voltou ao Brasil em 2017 e defendeu as cores de algumas equipes, como o São Caetano, o Sampaio Corrêa e o Anapolina. Ele defendeu as cores da seleção do Timor-Leste nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. O Vamos Pro Jogo recebe hoje Diogo Rangel. Diogo, muito obrigada por ter aceito, viu, o convite para conversar com a gente. Só nessa abertura aqui, um pouquinho do seu currículo, já dá para ver que a gente vai ter muita história aí para ouvir você contando. Obrigada por ter aceito o convite. Eu agradeço pela oportunidade, né? Quando me falaram sobre essa oportunidade de estar com vocês, eu pensei duas vezes. Tenho certeza que vai ser uma ótima tarde aí e tenho certeza que vai ser um bate-papo bem legal. Bacana. Bom, tem muita coisa para a gente falar, mas assim, o que me chama muita atenção de tudo isso que eu falei aqui na abertura foi quando você defendeu a seleção do Timor-Leste, né? Então eu já quero começar por isso, antes de falar aí depois dos outros clubes que você passou. Como que você recebeu esse convite, assim? Porque é uma seleção inusitada, né? Não é algo que a gente espera ver um brasileiro, né, defendendo uma seleção, a seleção do Timor-Leste. É algo que eu levo para minha vida como uma situação a qual muitas pessoas que jogam futebol não vão passar, né? Claro que para mim chegar à seleção foi um percurso árduo, difícil, até conquistar um reconhecimento. E é algo que eu levo minha vida como algo extraordinário, porque acredito que com as competições a quais eu disputei, muitos jogadores não vão ter a oportunidade, né? Eu até brinco às vezes com meus amigos que eu sou talvez 10% de todos os jogadores do mundo que têm a oportunidade de disputar uma eliminatória da Copa do Mundo, né? Um campeonato a qual é muito importante para todas as nações. Tudo começou em meados de 2010, 2011. Eu tinha acabado de sair do Palmeiras e essa mudança do sub-20 profissional acaba sendo muito difícil, né? A gente acaba sofrendo um pouco essa migração da base para o profissional. E para mim não foi diferente. Depois que eu passei, né, como você mesmo citou, pela Portuguesa, pelo Vasco, pelo Palmeiras, eu achava que teoricamente as coisas seriam mais fáceis assim. Mas quando tem essa migração base profissional, as coisas começam a ficar mais difíceis, né? E as pessoas começam a nos olhar com outros olhos. E aí, depois que eu saí do Palmeiras, apareceu a oportunidade de ir para o Timor-Leste, né? Assim como vocês também eu não conhecia, era uma coisa inusitada para mim. E até eu lembro que na época estava passando uma reportagem do próprio Timor-Leste na Globo. Eu não vou saber dizer qual era o repórter, mas é sempre aquele repórter que fica atrás do gol, né? Que ele narra o momento exato do gol da Globo, alguma coisa assim. Regis Haslin. Exatamente, ele mesmo. Ele foi até lá, né? E quando eu vi, eu tomei um susto. Falei, poxa, não é possível que eu vou sair de um clube grande, a qual eu estava, e vou para um país a qual eu não conheço. E, teoricamente, o país, no momento, estava vivendo uma guerra, né? Eu vi a reportagem, né, do repórter, mas como tinha um brasileiro lá, ele me passou completamente diferente do que estava acontecendo. Então, eu não pensei duas vezes em ir para o país. Claro que quando eu cheguei lá, é uma situação completamente diferente, um país ao qual estava passando uma guerra, um país reestruturando, né, por causa que ele tinha uma guerra contra a Indonésia naquele momento, e até assustador, porque era um país a qual encontrava muito brasileiro, mas brasileiro que era do exército para defender o país, que o país estava passando por essa reformulação. Então o futebol era um motivo de alegria, mas era muito cedo ainda, eles estavam começando
a liga, começando os times, e eu, teoricamente, fui um dos pioneiros, né? Fui ajudar esse treinador, a qual eu conheci nessa negociação. E aí, depois disso, eu joguei algum tempo na liga, e aí que apareceu a oportunidade de me naturalizar, a qual eu não pensei duas vezes e fui muito feliz, disputando várias competições internacionais, até chegar a eliminatórias da Copa, como você mesmo falou. Legal, Diogo. Vou adiantar um pouquinho a fita aí na sua carreira, pegar um avião de volta aqui para o Brasil e falar um pouco da sua ligação com o São Caetano. Né? Você jogou pelo São Caetano, conquistou um título, se eu não me engano, né? Pelo clube da Série A2, né? Se eu não me engano, do Paulista. Mas hoje a gente vê o São Caetano numa situação muito difícil, né? E nós aqui, que temos aí por volta de 30 e poucos anos, nós vimos um São Caetano grande, vice-campeão da Libertadores, inclusive, chegando uma final antes que o Corinthians, né? 10 anos antes que o Corinthians. Enfim, e hoje a gente vê o São Caetano que subiu para a Série A2, ou para a Série A1, melhor dizendo, no ano passado, e depois enfrentando um grande problema, né, de administração, salários atrasados, jogadores fazendo greve e tudo mais. E nessa temporada, nesse último Paulistão, né, vencido pelo São Paulo, o São Caetano somou pouquíssimos pontos, foi rebaixado com antecedência e tudo mais. Como você vê, né, a atual situação do São Caetano diante dessa ligação que você tem com o clube? É triste. É triste pelo fato de tudo que você citou. No decorrer dessa reformulação, eu ter passado por lá. E um clube a qual, no momento por onde eu passei, no momento qual eu passei, é um clube a qual merecia estar na primeira divisão, né? Mas a gente sabia, é muito louco você falar isso, mas a gente, jogador, a gente sabia que ia acontecer isso. Porque o interno era muito complicado, sabe? O São Caetano é grande, mas, infelizmente, havia muitas coisas internas a quais atrapalhava o trabalho, sabe? E foi por isso que acredito que aconteceu tudo isso. Até porque isso já acontece, que reformula muito, né? A gente foi campeão em 2017 e, infelizmente, no final de tudo, restaram praticamente 4, 5 jogadores, né? No total de 30. Então, teoricamente, reformulou o elenco, mandou o treinador embora, trouxe os treinadores. Então, tudo isso vai acarretando levar aonde chegou nesse momento, né? Mas, cara, é um clube que eu fui muito feliz, muito. Se tivesse a oportunidade de voltar, também eu não pensaria duas vezes. Pelas pessoas que eu conheci, claro que em todo lugar tem pessoas boas e ruins, né? Mas o clube a qual me deu toda a estrutura de trabalho, né? Foi um dos melhores elencos a quais eu já participei, sem dúvida nenhuma. Era o elenco a qual quem estava jogando continuava, e se saía o outro que entrava continuava do mesmo jeito. O extracampo, assim, era uma família mesmo, uma família. Não foi à toa que a gente foi campeão, não foi à toa, porque... E todo mundo já falava, até os outros times já comentavam que a gente seria campeão pelo fato de a gente tanto demonstrar dentro de campo como eles viam, né, o nosso relacionamento. Mas é triste, né? É triste o São Caetano. Durante 2 anos seguidos sobe e cai de novo. A gente ouve muita coisa, né? Acho que vocês também devem saber o que deve chegar para vocês, talvez o que chega para mim também. Mas é triste você ver um clube com uma tradição, um clube a qual uma cidade muito boa também, e viver o que está vivendo hoje. Então, o que me resta é torcer, né, para que se faça uma reformulação de novo e que as pessoas que vierem coloquem o São Caetano de novo onde ele merece estar. Diego, voltando aí ao seu início de carreira, né, eu queria saber como que surgiu a proposta de ir para o Timor-Leste, como que você decidiu isso e o que você encontrou lá em termos de estrutura, não só, mas tipo Indonésia, Tailândia, e todos esses lugares que são lugares com menos tradição no futebol, que tá se reestruturando, está crescendo. Então, como eu te falei, foi muito difícil para mim aceitar primeiro a proposta quando chegou, porque realmente não era o que eu esperava e o que eu queria para minha carreira, né?
Ainda mais minha carreira que estava crescendo bastante. Eu saí do Portuguesa, Vasco, Palmeiras, então eu achava que seria mais fácil eu pegar um time talvez intermediário ou grande, mas eu também sabia que estava sendo difícil por conta dessa, como eu citei anteriormente, dessa mudança da base profissional, onde é uma sofrência constante para nós jogadores. Então, quando apareceu a proposta, realmente eu não aceitei. Mas, por muita insistência do meu empresário, a qual eu imaginava que eu tinha um futuro grande na Ásia, e ele já conhecia o meu perfil, e por tudo que também a pessoa que fez a negociação me mostrou, e eu vi que não tinha outra alternativa a não ser buscar um novo caminho. Como eu falei, cara, foi muito doloroso, sofri bastante, porque a questão de estrutura era muito difícil, mas é aquele negócio, quando você passa por times que já têm estruturas teoricamente ruins, você acaba lidando um pouco mais você acaba lidando com isso mais fácil. Dificilmente se você tivesse vindo de lugares maiores. Então eu sabia que eu já tinha passado isso. Então, teoricamente, seria um pouco mais fácil eu passar por isso, mesmo sabendo que não é onde eu queria estar. Mas depois da Liga do Timor-Leste, como você mesmo disse, eu fui para a Indonésia. Aí já muda tudo. Infelizmente, as informações talvez não chegam aqui. Mas Indonésia, Tailândia, Coreia, as estruturas são sensacionais, cara. Sensacionais. Chegam até a brigar ou a ultrapassar clubes da primeira divisão aqui do Brasil. Por isso que muitos jogadores até buscam ficar muito tempo nesses países, porque a comodidade é bem maior e melhor do que aqui no nosso país. Eu cheguei a pegar estádio com 120 mil pessoas, entendeu? Então, teoricamente, é um número que dificilmente você vai pegar aqui no Brasil. Talvez hoje com certeza não daria por conta dos estádios e tal, mas seria jogando em time grande. Então, fora a estrutura que eles oferecem para você, o suporte que eles oferecem para você, tanto para o jogador como para a família. Então, teoricamente, a gente sofre no início, né? Mas quando as coisas vão acontecendo naturalmente, você vai se destacando, as coisas vai mudando e, teoricamente, os clubes que você vai no caso, melhores, então, teoricamente, as coisas vão ficando melhor. Ô Diogo, eu queria agora falar do extracampo fora do Brasil. Como que foi a sua adaptação? Porque, assim, foram vários países, né? Teve algum que você teve mais dificuldade, que quando você chegou, por mais que você, enfim, que você precisasse, que você estava realizando seu sonho de jogar bola, você pensou em voltar, você falou, não vou conseguir. Desde todos. Eu acho que todos têm alguma coisa que... Acho que todos têm alguma coisa que marca, né? Eu vou começar, então, assim, pelo Timor-Leste. O Timor-Leste, o que me marcou muito era o tipo de vida a quais eles viviam, sabe? É um país muito sofrido, vinha de guerras, então sofreu muito, sabe? Eles eram muito amorosos e eu via que eles davam amor, mas não recebiam amor das pessoas. Então acho que isso foi me mostrando a qual ser uma pessoa melhor e queria voltar sempre por conta de não ter tudo que eu imaginava ter quando eu fui pela primeira vez. Já na Coreia, eu acho que o coreano em si é muito difícil, né? Eles são muito rígidos. E isso eu demorei para aprender, sabe? Então, isso foi um dos motivos também a quais eu me cobrava bastante, eles também me cobravam bastante, porque eles têm, aliás, o asiático tem a ideia de que todo brasileiro é preguiçoso, né? Porque a gente sabe que a gente tem qualidade, a gente sabe que a gente é bom dentro de campo, né, teoricamente, mas tem muitos jogadores que não entendem isso, né? Porque a gente eu costumo dizer que a gente tem que entender aonde nós estamos, que nós fomos até lá e eles não vieram até nós. Então, demora para cair a ficha dos países que você está. Então, essa questão da Coreia, acho que é uma rigidez, né? Que eles eram muito rígidos. E a questão de treinos, ele treinava 3, 4 vezes por dia, né? Tipo, na pré-temporada, tipo, às 7 da manhã, 11 da manhã, 3 da manhã e 7 da tarde. E isso era
uma coisa de louco para mim, né? Porque eles seguem o militarismo, né? Já na Tailândia, acho que não tem nenhum problema, mas eu acho que também um país que eu sofri, né? Foi na Moldávia, porque a Moldávia é da antiga União Soviética. Então, vocês já imaginam, né? Um negro num país praticamente russo, numa cidade histórica, mas acredito que o preconceito sempre existia, né? Isso aí é normal, mas eu acho pela conduta, pela responsabilidade, eu acabei mudando isso. Mas eu sentia um certo preconceito no meu arredor, né? Tanto pelos jogadores como pelas pessoas que me cercavam, tanto no país, porque eu me sentia estranho quando eu ia, por exemplo, da minha casa até o centramento, era cerca de 4, 5 quilômetros. Então, você anda ou vai de táxi, enfim, quando você vai pedir o táxi, os caras não param para você, quando você vai andar no meio da rua, todo mundo te olhando, mesmo sabendo que você é jogador, mas você sente que olharam de uma diferença, né? Fora as formas que eles tratavam os mesmos, né? Que a forma de tratar, de falar com as pessoas lá era muito difícil, uma forma grosseira, mas eu acabava lidando isso numa boa, porque eu tinha que entender como que era a forma do país, né? Claro que eles tinham uma forma de falar comigo completamente diferente. Então, tudo isso vai te colocando você é como se fosse te colocando dentro de uma casca que você acaba sabendo sobressair diante dessas situações. Mas claro que cada situação dessa, você pensa em voltar. Você pensa em voltar para casa, você pensa em voltar para o seu país. Claro que, como você mesmo citou, é algo que eu faço, é algo que eu amo, mas é difícil, né? Você sair do seu habitat natural e você lidar com situações externas a quais você não pode fazer nada, né? Então, teoricamente, são situações difíceis a qual eu tive que tentar entender para mim fazer o melhor, que é apenas jogar futebol. O Diogo, eu não queria entrar nesse assunto, mas já que você, né, falou sobre isso, e aqui eu deixo você completamente livre para responder ou não, tá? Minha pergunta, na verdade, são duas perguntas. A primeira relacionada com essa última resposta, né, que você deu a Carol. Você falou que o taxista não parava, que as pessoas te olhavam diferente, mas eu queria saber se você chegou a sofrer uma ofensa direta, né? Por causa da sua cor, se você falou muito de racismo, mas você não chegou a citar se houve uma ofensa direta, e fique à vontade para falar sobre isso, tá? Se você não quiser, tudo bem, a gente entende perfeitamente. E a outra pergunta também é um pouco relacionada com essa resposta que você deu aí para a última questão. De todos esses países que você passou, né? Você passou por vários países, como a gente tem falado durante toda a entrevista. Qual característica da sua vida aqui no Brasil você gostaria de levar para esses países que você sentiu muita falta, né? E o que você achou de positivo nesses países que aqui no Brasil você não encontrava e não encontra, já que hoje você está de volta ao país, né? Olha, eu acho que até é bom você testar essa questão do preconceito. E eu acho que a gente vive num país, mesmo sendo a maioria negra, a gente vive num país preconceituoso, né? E, infelizmente, seja aqui no Brasil, seja fora, as pessoas te respeitam pelo que você tem, não pelo que você é. Mas a gente tem que mudar isso, né? A gente sabe também que todos os jogadores de futebol têm uma fama ridícula, a quais por poucos muitos pagam, e nem todos são iguais, né? Mas a gente tem que viver de acordo com a sociedade, né? Mas tentar mudar ela de alguma maneira. Sofri sim vários preconceitos, isso é normal, infelizmente, né? Tem que falar isso, o que não deveria ser normal. Mas eu lembro que em 2016 aconteceu na Tailândia, é um episódio a qual eu não achava que ia tomar grandes proporções, mas a qual tomou. Até foi com um jogador brasileiro. Era um clássico, né? E eu sempre fui um jogador a qual sou muito competitivo, né?
E quando entra dentro de campo, eu esqueço tudo, sabe? Eu gosto de dar o meu melhor. Independente se é meu amigo ou não, claro que uma coisa que eu nunca fiz é machucar alguém, entrar na maldade, isso jamais. Eu acho que todo mundo aí tá buscando um espaço, tá querendo trabalhar. Então, quem sou eu mesmo sendo defensor machucar alguém? Isso jamais eu irei fazer, jamais aceito que alguém, até meu companheiro, faça com algum colega de trabalho. E numa jogada, o atacante passou na minha frente, eu ganhei na velocidade dele e fiz um corte para a minha direita. E ele me deu uma entrada por trás. Só que a entrada que eu percebi foi uma entrada forte. Então, na hora que ele me deu a entrada, eu levantei e fui para cima dele, só que eu conhecia ele. Só que no calor do jogo, você toma certas situações, toma certas atitudes, para talvez o árbitro também tomar uma providência, dar um cartão amarelo, vermelho, que acontece, provocações normais. E quando ele me deu um rodo, no caso, eu levantei e fui para cima dele. Eu falei, pô, mano, tá de sacanagem e tal. Aí a gente começou com a discussão boba tal, o juiz veio do cartão amarelo para ele e ficou por isso mesmo. E aí veio um brasileiro, a qual eu não conhecia, e se referiu à palavra macaco. E na hora que ele me falou a palavra macaco, eu estava saindo. E eu voltei. Quando eu voltei, quando eu ouvi isso, eu falei, não é possível que ele tá falando isso. No meio do campo, eu já fui para cima dele, né, no meio do campo. E meus amigos começaram a me segurar sem entender o que estava acontecendo, porque, na verdade, eles não entendiam o português, né? E aí, eu tentando ir para cima dele, todo mundo me segurando, todo mundo, e tava cheio o estádio. E ninguém entendia porque eu estava tomando aquela atitude. E aí, eu me solto, tipo, falando inglês, né? Deixa eu pegar, tipo, e xingando e tal, sem entender. Até uma hora que o goleiro veio e falou, Diogo, para, que é o capitão. Eu respeitava ele. Aí eu parei e falei assim, cara, ele me chamou de macaco, em inglês. E, tipo, he told me monkey, tipo, alguma coisa do tipo. Ele olhou assim e falou assim, como assim? Eu falei, me chamou de macaco. Aí, beleza. Acabou isso, eu falei pros caras, né? Falei pros meus jogadores, falei assim, olha, me chamou de macaco, chamou de macaco. Os caras, beleza. Vamos jogar o jogo, depois a gente resolve isso. No decorrer do jogo, é engraçado que a torcida começava a me vaiar, né? Eu pegava na bola, a torcida começava a me vaiar, porque teoricamente achavam que teria sido pelo lance. E o jogo acabou. Ninguém achou que nada ia resolver, e aí eu não aceitava. Eu saí da minha área até a outra área dele. Isso me arrependo, porque teoricamente é uma atitude a qual eu poderia ter tomado, mas pensando hoje, me arrependo também, não me arrependo. Eu ia agredi-lo, né? Eu ia agredi-lo porque eu não aceitava esse tipo de coisa. E o outro amigo brasileiro veio na minha direção e viu que eu estava indo agredir ele. Atravessei o campo sozinho, fui até ele agredi-lo, né? E meu amigo veio, não, o que aconteceu? Aí meu amigo, aconteceu, não, Diogo, não agride, não agride. E começou aquela história de novo. E aí veio a polícia e tal. E o treinador veio falar para mim, assim, Diogo, o que aconteceu? Eu falei, aconteceu isso, ele me chamou de macaco. E aí ele falou assim, tem certeza? Eu falei, tenho certeza, sim, ele me chamou de macaco. Beleza, aí, fiquei revoltado, liguei para minha esposa na época, chorando pra caramba, porque eu não aceitava esse tipo de coisa. E na época eu postei nas redes sociais, né, que eu não aceitava e tal. E aí deu uma repercussão, né, na época, aquela e tal. E ele me ligou, Diogo, não sei o que lá, eu não falei. Eu falei, cara, Deus conhece teu coração, cara. Você sabe o que você falou. E outra coisa, naquela hora da raiva, eu falei assim, eu não te aceito sua desculpa. Resumindo, a gente teve uma audiência, a qual poderia acarretar na prisão dele, né? E eu tive que mandar uma carta também dizendo que eu não aceitava que realmente o que tinha acontecido. Foi pego nas imagens realmente que ele falou a palavra macaco, né? Foi uma situação muito difícil, mas eu acho que às vezes a gente tem que mesmo não aceitando, a gente não pode deixar que as pessoas se prejudiquem, mesmo que ela tenha cometido um erro, né? E às vezes a gente quer fazer o bem e às vezes acaba fazendo mal. Depois de alguns dias, vários amigos em comum me ligou, me explicou a situação, falou dele. Eu falei, olha, a prova está aí, ele viu que ele falou macaco, ele ia ser mandado embora do país, ia perder o contrato.
Eu falei com a minha esposa, simplesmente ajoelhei meu joelho no chão e falei, pai, no caso para Deus, falei assim, o senhor sabe o que ele falou, as provas estão aí, e eu não posso perdoar ninguém, só você pode perdoá-lo. Eu acho que eu posso, o mínimo, desculpá-lo, mas se ele te diz que não fez, mas as provas diz completamente o contrário, a câmera mostra o contrário, e ele quer pedir desculpa, eu vou aceitar. Mas que isso não aconteça com outras pessoas, porque eu acho que é uma coisa a qual não deveria acontecer. Ainda mais duas pessoas da mesma nacionalidade buscando espaço em outro país, mesmo por ser negro ou ele branco, eu acho que isso não pode ser tanto raça, cor, credo, nada, né? Opção sexual. Eu acho que todo tipo de preconceito a gente tem que tentar banir de alguma forma, mesmo sabendo que isso vem de educação, vem durante a, a própria vida da pessoa, né? Então eu aceitei um pedido de desculpa, não perdoei, que eu não perdoo ninguém, só Deus tem esse poder para perdoá-lo, mas eu aceitei, mas que ficou uma lição para ele, porque eu acho que a gente não pode se calar. Eu acho que o preconceito está estampado na sociedade. A gente que, talvez Samuel pode falar melhor que eu também, a gente que é negro, a gente sofre um tipo de preconceito, né? A gente sofre diariamente esse preconceito. E até minha esposa, ela é branca, né? E a gente comentava isso no início do nosso relacionamento, que também muitos negros se vitimizam demais. Isso se vitimizam. Mas a gente tem que buscar um lugar, porque a gente sabe que é mais difícil pra gente. Só que a gente não pode calar a nossa boca, sabe? A gente não pode se calar, entendeu? E hoje ela vê realmente com os próprios olhos dela que o preconceito existe. Até aqui em São Paulo, já fui parado no meu próprio carro, achando que eu estava roubando o próprio carro, entendeu? Então, tipo assim, são coisas da sociedade que a gente vive diariamente. Mas o que a gente pode fazer é buscar ser uma pessoa melhor, é mostrar para as pessoas que nossa cor não muda quem nós somos, entendeu? Eu não escolhi ser negro, mas eu sou negro. E eu tenho muito orgulho de ser negro, mas eu vou mudar aonde eu quero chegar, eu vou chegar, não pela minha cor, mas sim pelo que eu sou, entendeu? Então, acho que isso é algo que eu tento até, às vezes, meu filho é branco, é até engraçado, meu filho é branco, eu tento colocar, eu falo para ele, ó, papai é negro, tem que respeitar as pessoas, respeitem as mulheres, entendeu? Seja educado por todo mundo, que eu acho que é isso que a gente tem que colocar na sociedade, entendeu? Mas foi um episódio ao qual eu aprendi também. Hoje talvez eu agiria completamente diferente, talvez, não sei, porque na hora é muito difícil você pensar, você toma um susto, né? Mas eu acredito que serviu de lição para ele, né? Eu também ajudei de alguma maneira pelo fato de não ter perdido o contrato dele e não perdido talvez um sonho dele ter jogado fora. Mas isso é uma coisa que ficou para trás. Acredito que isso acontece diariamente, assim como maltrato com as mulheres, são coisas que acontecem diariamente e se a gente puder mudar de alguma maneira, a gente tem que mudar como a gente pode. E relacionado ao que você falou, Vinícius, também a outra pergunta, cara, eu acho que o que mudou para mim foi a questão de ser mais responsável em questões de horário, uma coisa que eu aprendi na Coreia, porque sempre os horários, eles marcavam 7 horas, a gente tinha que chegar sempre 1 hora antes, né? A questão do profissionalismo, eu aprendi muito lá fora, ser muito profissional, porque a gente acredita que o futebol em si é só quando treina e joga. Não. A gente tem que saber diferenciar um atleta de um jogador. E isso eu aprendi buscando lá fora. Ser um jogador, qualquer um pode ser um jogador, mas tem que buscar ser um atleta diferente, entendeu? Então isso eu aprendi lá fora. Que eu acho que, além de eu ser um atleta dentro de campo, eu também sou um atleta fora de campo. Porque assim que eu coloco meus pés fora da minha casa, as pessoas não vê teoricamente como uma pessoa normal. Ela vê como uma atleta. Então, toda atitude que eu tomar fora de campo vai sobressair também dentro de campo. Porque as pessoas, às vezes, não veem a gente como uma pessoa normal. As pessoas veem a gente como um atleta, entendeu? Então, eu acredito que isso foi o que eu aprendi muito lá fora, de ser um atleta, né? De não ser apenas um jogador de futebol. E já relacionado com o que eu levaria para lá, eu acho que tudo, cara. Acho que tudo. Eu acho que o nosso país em si é muito acolhedor.
muito acolhedor. Independente de todos os problemas, nosso país ele é muito aconchegante, onde você quer que chegue, seja no Rio, seja em São Paulo, seja no Norte. As pessoas aqui são muito acolhedoras, né? E fora a comida, né? A comida aqui é primordial, um doce, acho que ele não gosta de um doce. Então, eu acredito que isso eu levaria para lá. Se bem que hoje em dia está bem teoricamente mais fácil, mas eu acho que igual ao nosso país, não vai encontrar não. Bom, Diogo, primeiro parabéns pela declaração aí, eu acho que é bem isso, buscar o nosso espaço, não queremos acabar com a vida de ninguém, então você acabou ainda ajudando o cara, né, e mostrando para ele a importância da nossa cor, da nossa raça. Eu acho isso muito importante, até para quem vem, né, para os próximos que estão vindo atrás a entender. Infelizmente, isso não vai acabar nunca no mundo, né? Eu, pelo menos, não acredito que vai acabar. A gente vai minimizar ao máximo, deixar essas pessoas cada vez mais escondidas e retraídas, sem se expor. Essa é a questão. Agora, com tudo isso que você falou de levar tudo do Brasil para lá, você levou o jeito brasileiro para a seleção, né? E eu queria que você falasse sobre esse momento, como surgiu essa oportunidade de defender a seleção de outro país, né? Do Timor-Leste, entender, como posso dizer assim, a possibilidade de disputar uma eliminatória, que nem você citou no começo da nossa entrevista, por outra seleção, e saber se esse foi o grande momento, porque quem sonha em ser jogador de futebol, eu acho que todo mundo no Brasil sonha com isso, né? Pensa na seleção brasileira, pensa na Copa do Mundo, em todas essas etapas. Você não chegou a disputar a Copa, mas chegou a disputar umas eliminatórias, que é algo espetacular. Foi o grande momento da sua carreira? Olha, acho que desde quando eu aceitei, eu acho que foi gratificante para mim. Porque eu já imaginava, cara, uma seleção. Claro, a seleção brasileira era meu sonho. Mas eu sabia que também estava distante, né? Desculpa. Então, eu acho que quando caiu a ficha, creio que depois de 6 anos. Porque na época eu cheguei, o país não tinha um estádio, né? Tinha um estádio, mas o estádio não era padrão FIFA, então a gente não podia sediar jogos. Então, todos os jogos que a gente tinha em casa, tinha que sediar em outros países. Indonésia, Tailândia, enfim. E o jogo estreia na nossa casa, no nosso país, foi logo na eliminatória da Copa. E esse foi o momento assim a qual eu não esqueço. Porque a gente classificou, né? A gente teve a vaga, no caso. E lembro que acho que a seleção também não tinha ganhado nenhum jogo oficial. E também quando a gente chegou no país, cara, surreal. Surreal. Uma sensação surreal. Paramos o país, né? E realmente paramos o país. Eles colocavam tipo um telão no meio da praça, milhares de pessoas assistindo você. Milhares, milhares, milhares. E quando a gente jogou, quando teve jogo, no caso, uma coisa que eu não esqueço, foi quando tocou o hino. Quando tocou o hino no país, que eu olhei assim, tipo, era arquibancada de frente pra gente e atrás. Só que ao redor, tava todo mundo em cima do muro, em cima das casas. Tava muito cheio. E quando eu vi o hino tocando, olhar para as pessoas assim, as pessoas chorando, ah, aí. E até. Eu não lembrei, mas, pô, até. Sabe, a gente vai falando, a gente vai lembrando das coisas. Eu era o capitão também da seleção. E a gente tinha 2 capitães. Um que era eu e um era que era o mais antigo. E até aconteceu um episódio semana passada que eu não lembrava. Nesse jogo, que foi o jogo a qual me referi, seria o primeiro jogo, depois de muito tempo no estádio, em casa, eu seria o capitão. Eu não lembro disso. Eu seria o capitão. E aí eu dei a faixa para um dos jogadores a qual tinha muito respeito no país, a qual era um jogador promissor.
E a família dele estava no estádio todo, eu não lembro disso. E semana passada ele mandou uma mensagem para mim, postou uma foto comigo e falou assim: pô, Diogo, é uma coisa que eu não esqueço. No primeiro jogo da seleção da eliminatórias da Copa do Mundo, você me deu a faixa de capitão. E foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu não lembrava disso. Só que, como a gente foi comentando agora, eu acabei lembrando. E que era mais feliz era você olhar na arquibancada e ver todo mundo chorando. Porque cerca de 15 anos depois de uma guerra com a Indonésia, muitas pessoas massacradas, o futebol era um motivo de alegria. E o hino tocando e todo mundo chorando, e eu olhava para o lado assim, os moleques chorando também. E eu falava assim, meu Deus do céu, agora caiu a ficha. Tipo, eu não posso simplesmente jogar esse jogo por jogar. Claro que eu nunca fiz isso, mas eu tenho que dar vida e dar a classificação realmente para a Copa do Mundo. Isso foi, né, nos playoffs. No caso, a gente não tinha classificado para a Copa do Mundo ainda, para a eliminatórias da Copa. A gente tinha 2 jogos contra a Mongólia e depois a gente estava para a chave. E a gente, aquele jogo a gente ganhou de 4-0 da Mongólia. Depois a gente foi na Mongólia de novo, a gente ganhou da Mongólia lá, aí classificamos. E aí quando a gente voltou, aí eu falei, cara, eu tô realizado. Ali eu falei, eu tô realizado. Eu falava para o meu familiar, eu tô realizado. As pessoas me julgavam porque eu tinha tomado essa decisão. Mas eu falei assim, hoje eu tô realizado. Porque, cara, eu saí da comunidade, fui jogar futebol porque meu pai queria me tirar das ruas, porque onde eu morava era perigoso. E tô aqui do outro lado, disputando uma eliminatórias da Copa por um país a qual eu nem conhecia. E hoje eu sou um dos pilares dessa seleção, sabe? Então foi um momento a qual eu falei, poxa, como eu falei, cara, acho que nem todo mundo vai ter esse privilégio de passar o que eu passei. Espero que muitos passem, porque é uma sensação indescritível. Uma coisa é você estar no seu país, né? Uma coisa é você conquistar um respeito em outro país. Então, foi um dos momentos a quais eu fico até sem palavras para expressar. Ô, Diogo, nossa entrevista está chegando ao fim. Para a gente terminar, vou fazer um bate-bola com você. Eu falo, você me fala aí a primeira coisa que Esse negócio aí não dá certo, não. que vier à sua cabeça. Vamos lá. Para quem você daria um troféu? Vai dar briga. Posso falar algumas pessoas? Pode. Minha mãe, infelizmente não está entre nós hoje, mas está comigo por onde quer que eu ande. Meu pai, minha esposa, meu filho. Qual figurinha não pode faltar no seu álbum? Hoje em dia é do meu filho. Tá, mas e se for de um atleta? Atleta? É muita gente. Hoje em dia... é muita gente, hein? Uma figurinha que não pode faltar. Alguém que você se inspirou, não sei. Você era fã quando criança? Cara, eu me inspirava muito no Michael. E para terminar, quem seria o camisa 10 do seu time? Vai dar briga também, porque vai ter uns amigos meus batistas aí. Assim, você não me colocou. Mas eu colocaria o Neymar, vai. Perfeito. E ô, Diogo... só uma coisa, desculpa, Carol, só fiquei na dúvida. O Michael, lateral direito, isso? Exatamente, Michael, lateral direito. Boa. Ô, Diogo, obrigada, viu, por ter aceito o convite para conversar com a gente. Foi muito bacana ouvir a sua história. A gente gosta de conversar com quem tem histórias fora do país, principalmente em países que não tem um futebol tão tradicional assim, porque, enfim, é uma luta, né? Uma luta diária aí para realizar o sonho e para ajudar pessoas, né? Também para dar uma assistência para a família, que eu acho que isso é o principal sonho da maioria dos jogadores, né, de futebol. Então, muito obrigada, viu? Saúde para você, para sua família, e que tudo isso passe logo, que você possa aí voltar a jogar futebol, voltar aí para fora, enfim, continuar realizando seu sonho. Obrigada.
Vinícius, Carol, Samuel, eu que agradeço de verdade esse bate-papo. Prazerzaço conhecer vocês. Espero que eu tenha a oportunidade de conhecer vocês pessoalmente assim que isso tudo passar, tá bom? Desejo sorte para vocês também na caminhada, que eu sei que é uma caminhada difícil também, tá? Que Deus possa abençoar vocês, proteger vocês grandemente. E tamo aí, tá? Espero que a gente se encontre mais vezes. Gostei muito, foi muito bacana também. E tenho certeza que logo não faltará oportunidades para nós. Bom, pessoal, essa foi a entrevista com o zagueiro e também lateral Diogo Rangel. Se vocês curtiram, envie o link para quem vocês também acham que possa gostar desse conteúdo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o joinha. Toda segunda e toda quinta tem entrevista exclusiva por aqui. Samuel Nascimento, Vinícius Bacelar, até a próxima e vamos para o jogo. Vamos pro jogo. A Caroline me zoando. Porque eu estava vendo se meus dentes estavam sujos. Ai, que loucura. Mano, eu tô com uma parte de trabalho acumulado por causa da folga de ontem. Isso é fogo. No final, eu peço pra gente fazer aquela pose bonita de sempre. Pose maravilhosa. O narrador vai narrar o jogo do São Paulo hoje? Meu Deus do céu.